Fala galera, beleza? Vídeo de hoje eu quero falar sobre o Bellator, mais especificamente sobre o Grand Prix dos meio médios que eles estão fazendo, que realmente está sensacional, e muita gente nos nossos vídeos anteriores estavam perguntando por que vocês não estão falando desse Grand Prix, cobrando a gente falar dele. E antes de falar do assunto especificamente, eu queria explicar para vocês um dos motivos, ou os motivos, que a gente não tem gravado mais tantos vídeos assim do Bellator, e vocês também não têm visto tantos vídeos do Bellator aqui no canal. Um deles é que a gente teve que começar a pensar um pouco mais de forma estratégica para o crescimento do canal, galera. E gravar vídeos do Bellator e do UFC dão o mesmo trabalho, sendo que o vídeo do UFC a gente tem muito mais retorno do ponto de vista de relevância e de crescimento, né, de visualização. E na verdade vou um pouco mais além. O vídeo do Bellator na verdade dá muito mais trabalho, né? São categorias mais rasas. Muitas vezes a gente tem pessoas, lutadores estreantes que já vão para disputa de cinturão, já vão para a card principal, e não seria honesto com vocês a gente não pesquisar sobre esses lutadores e vir aqui falar sobre eles, né? A gente não acha isso certo. Então a gente sempre faz uma pesquisa a fundo de cada luta que a gente está falando pra gente não falar besteira e falar algo que vai agregar alguma coisa aqui pro canal. Então, dá muito mais trabalho gravar um vídeo do Bellator para um retorno que a gente tem muito maior com o vídeo do UFC. Então, esse é um dos motivos, mas não foi inclusive o motivo mais relevante que a gente decidiu não fazer mais tantos vídeos do Bellator. O principal deles é que eu e o André a gente já teve muitos problemas com o Bellator, bloquear os nossos vídeos, muitas vezes nem usando vídeos no fundo, né, só fotos. E para quem grava vídeo sabe o quão frustrante é você ter todo um trabalho, toda uma pesquisa sobre as lutas, depois fazer a pauta, fazer a gravação, fazer a edição, horas e horas de trabalho para chegar lá e o vídeo ser bloqueado. Esse vídeo bloqueado muitas vezes a gente consegue liberar reconhecendo que é material do Bellator, mas muitas vezes a gente não consegue e acaba sendo deletado, bloqueado de vez. Então acaba sendo muito frustrante. Foi decisão minha e do André, pelo menos por hora, que a gente só iria, tanto pelo retorno quanto pelo trabalho que a gente estava tendo e pelos bloqueios, de fazer só gravar vídeos do Bellator, desculpa, de eventos mais relevantes, né, de lutadores mais relevantes que vão agregar aqui mais pro canal e vão trazer mais retorno. Então, por hora a gente vai ficar dessa forma. Pode ser que mais pra frente mude, mas não se preocupe, os lutas mais relevantes, os eventos mais relevantes a gente vai acabar falando aqui. O Grand Prix da categoria dos meio médios do Bellator, pra quem não sabe como vai funcionar esse Grand Prix, vão ser 8 lutadores se enfrentando pro prêmio final, que vai ser o título do cinturão, o cinturão, né, dos meio médios. Vão ser então 4 lutas acontecendo entre esses 8 lutadores, passam 4 lutadores, eles vão ter mais 2 lutas, que é a semifinal, passam 2 lutadores, a gente finalmente tem a final, e quem vencer essa luta se torna o campeão da categoria dos meio médios. Essa categoria que tem como atual campeão o Rory MacDonald, o ex-UFC, que ganhou esse cinturão quando bateu o Douglas Lima na última luta dele. Ele, inclusive, que está subindo para a categoria dos médios, vai enfrentar o atual campeão dos médios, que é o Gegard Mousasi, também ex-UFC. O interessante disso é que ele basicamente não perde esse cinturão, né? Ou seja, se ele ganha do Mousasi, ele é campeão de 2 categorias simultaneamente no Bellator. Se ele perde pro Mousasi, ele volta para a categoria dos meio médios ainda como campeão. Agora, Lena, porque você está falando que o prêmio final do Grand Prix é o cinturão dos meio médios. Então por que então o Bellator não tira o cinturão do Rory MacDonald e coloca lá para se ele chegar lá e conquistar de novo? Eu entendo, seria realmente o mais fácil de explicar, mas o Bellator não está seguindo essa fórmula. Ou seja, o Rory MacDonald ele participa do Grand Prix como campeão, ou seja, as lutas dele vão ser basicamente defesa de cinturão. Ele pode chegar até a final e defender lá novamente, ou ele pode inclusive perder durante, né? Se ele perde nas quartas de final, o outro lutador se torna, e assim por diante até chegar na final e decidir finalmente quem que vai ficar finalmente com o cinturão dos meio médios. Eu sei, é um pouco embolado, mas enfim, é assim que eles decidiram. 2 aspectos interessantes desse Grand Prix. O primeiro deles é que vão ser várias lutas em eventos diferentes. Eu sei, muitas vezes é muito melhor você ver tudo de vez num evento só, mas a longo prazo o Bellator não vale a pena, ele não tem tantas estrelas assim, e se ele faz isso tudo num evento só, geralmente os eventos seguintes do Bellator ele acaba pecando porque não tem mais tantas estrelas para usar e eventos ficam mais fracos. Então eu concordo com o Bellator em colocar essas lutas mais esparsas aí em eventos distintos, né? E o outro aspecto que eu achei muito interessante foi a inteligência do Bellator em casar essas lutas, né? Ele soube aproveitar os históricos desse lutador. Vamos falar então desse combate especificamente. A primeira luta que foi bem casada foi a do Douglas Lima, que vai enfrentar o Andrei Koreshkov, ou seja, muita história, muita bagagem entre esses dois, né? Pra quem não sabe, Koreshkov e Douglas Lima são ex-campeões dessa categoria, inclusive já se enfrentaram 2 vezes. Koreshkov inclusive tirou o cinturão do Douglas Lima na primeira vez que eles se enfrentaram, uma performance muito dominante, né? Na revanche entre os dois, Douglas Lima foi lá e conseguiu no nocaute no 3º round recuperar esse cinturão para ele. Então a gente tá fazendo o final dessa trilogia.
novamente, muito bem casada, ou seja, tem história pra contar aí. E outra luta também muito bem casada foi a do Michael Page, isso mesmo, Michael Page que vai enfrentar Paul Daly. Essa luta, pra quem não sabe, tem história porque os dois se alfinetam o tempo inteiro nas mídias sociais. Já tem mais de ano que os dois se ofendem o tempo inteiro e já estão tentando forçar a barra pra essa luta, e finalmente ela vai sair do papel. E finalmente também vamos ver Michael Page enfrentando os tubarões dessa categoria. Então tem história e a gente vai conseguir ver o Michael Page lutando em alto nível. Outra luta que vai rolar vai ser entre o Neyman Grace, que vai enfrentar o Ed Ruth, né? Uma boa luta também de casamento de estilos, vai ser basicamente o wrestling contra jiu-jitsu, e também o Ruth também tem mão muito pesada, então boa luta casada. E a luta final vai ser a do Rory McDonald, que vai enfrentar o ex-UFC John Fitch, né? Então, mas pera aí, Helena, tem uma luta ali que tá no poster e você não tá falando. Que luta é aquela? Então, pra não atrapalhar esse Grand Prix, galera, pode ser que algum lutador se lesione ou não possa lutar, eles vão fazer uma luta de backup. Essa luta de backup vai ser entre Lawrence Lax contra Yaroslav Amosov. Desculpa se eu não falei o nome dele direito. Então, basicamente, o vencedor dessa luta vai ficar ali como backup oficial do Grand Prix. Se alguém se machucar, se lesionar, ele vai estar ali para cobrir, para o Grand Prix não ser prejudicado. Eu não vou falar aqui sobre cada luta especificamente, detalhes técnicos, fazer uma análise mais completa. Essa análise eu e o André vamos fazer quando acontecer essa luta em cada evento especificamente. O que eu quero fazer aqui é dar meu pitaco, primeiro quem são, na minha opinião, os favoritos, e por final, quem que pode ser, na verdade, uma grande surpresa desse evento. Os meus favoritos eu coloco 3 deles, né? 3 desses outros aí eu acho que são grandes, tem grandes chances de conquistar esse Grand Prix e, obviamente, consequentemente, o cinturão. O primeiro deles é Andrei Koreshkov. Sim, Koreshkov é um lutador russo que não tem muito brilho assim para ser reconhecido, né? Muita gente ainda não conhece ele, mas é um lutador extremamente habilidoso que só tem 2 derrotas na carreira, que é pro Ben Askren, que é um ex-campeão do Bellator, que foi muito dominante até ele se aposentar, até ele sair do Bellator, na verdade. E pro Douglas Lima, ou seja, nenhum demérito nisso. E o quanto que o Koreshkov evoluiu de lá pra cá, galera, é impressionante. O wrestling dele, que não era algo tão poderoso assim, se tornou uma ferramenta extremamente forte no arsenal dele, trocação com muito volume, chutes, golpes, enfim, a pressão também nas lutas que ele faz, que é realmente impressionante. É um lutador extremamente completo e não pode ser desconsiderado. Eu acho que ele sim tem uma grande chance de chegar na final e conquistar esse Grand Prix, né? O segundo lugar obviamente, o brasileiro Douglas Lima. Não dá pra gente desconsiderar o que o brasileiro vem fazendo e a maneira com que ele vem lutando, principalmente, né? Ele lutou aí com o Rory McDonald, que na minha opinião é um dos maiores meio-médios que a gente tem no mundo hoje, e fez frente de uma maneira que eu não esperava, né? Foi uma luta sensacional. O que ele fez com a perna do Rory McDonald foi absurdo. Olha a foto da perna do Rory McDonald, só pra você ter ideia do que aconteceu. Além disso, o próprio Rory McDonald falou que foi a luta mais complicada e mais difícil da carreira dele. Meu amigo, Rory McDonald já fez uma guerra lendária contra Rob Lawler. Pra ele falar que essa foi a luta mais complicada da carreira dele, já dá pra gente ver o quanto o brasileiro vem evoluindo, o quanto sim ele tem uma grande chance de chegar na final e conquistar esse Grand Prix. E o primeiro lugar na minha lista, obviamente, é o próprio Rory McDonald. Não dá pra gente negar que como eu falei, um dos maiores meio-médios que a gente tem no mundo hoje, um grande lutador, extremamente completo, extremamente versátil, extremamente inteligente quando luta, e um aspecto dele que foge, que muita gente não reconhece, que é o quanto raçudo é esse cara. Meu amigo, eu acho que de 5 em 5 lutadores teriam desistido na luta contra o Douglas Lima. Teve round que o Rory McDonald estava lutando basicamente com uma perna só, e mesmo assim ele conseguiu vencer a luta. Foi algo realmente surreal o que ele fez, e a maneira com que ele se porta nas lutas dele. Então, não tem como a gente negar que, além de ser o atual campeão da categoria, obviamente na minha opinião, o grande favorito e a grande barreira de todos esses lutadores. Eu acho que sim, o Rory McDonald é um dos que tem mais chances de chegar na final e também o que tem mais chances de conseguir ganhar esse Grand Prix. Mas, Helena, você não tá falando do Michael Page, de novo você tá ignorando ele. Então, galera, eu não tô ignorando o Michael Page, eu acho que o Michael Page ele vai entrar na minha categoria de o que pode ser a maior surpresa desse evento, dos nomes que a gente vai ter ali, né? Não dá pra gente negar que Page tem uma trocação sensacional, ele não precisa provar isso pra ninguém, né? O cartel dele e a história dele fora do MMA fala por si só. Agora, a gente sempre se perguntou como o Michael Page vai se portar contra lutadores de fato fortes, lutadores extremamente técnicos que estão no topo da cadeia alimentar dos meio-médios mundial, né? Infelizmente, ele nunca enfrentou alguém desse nível, ele sempre foi muito cuidado aí pelo Bellator para pegar atletas de nome menos expressivo, com menos habilidade, e ele realmente conseguiu fazer um bom trabalho, despachando todo mundo de forma impressionante. Agora, a pergunta sempre fica no ar. Ele vai conseguir colocar essa trocação dele, que de fato é sensacional, contra os atletas mais técnicos e mais habilidosos? É algo realmente que a gente ainda não viu acontecer. E principalmente,
no wrestling, se ele for quedado e tem lutadores ali que podem fazer isso com muita qualidade, como ele vai lidar com essa situação? Então, pela primeira vez a gente vai ver isso, mas novamente, eu coloco ele como uma surpresa, que sim, ele pode surpreender, pode mostrar que a trocação dele vai funcionar também no mais alto nível e nocautear toda essa galera. Então, eu não tô colocando ele como favorito, mas eu coloco ele que sim como uma potencial surpresa para esse Grand Prix. Eu tô extremamente empolgado de ver ele lutando nesse nível e vamos ver como ele vai se sair. Então é isso, galera. Eu quero saber também a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vai vencer esse Grand Prix? Quem que você acha que é o grande favorito, que pode ser uma grande surpresa? Como o Michael Page, vocês acham que vai sair nessas lutas aí que ele vai fazer? Se ele vai sair bem, se vai sair mal? Enfim, não esquece também de se inscrever lá no nosso Instagram, galera. A gente fez o Instagram e tá colocando coisas lá para inclusive colocar a participação de vocês, né? Fazendo questionamento lá sobre pauta, sobre participação de responder vídeos, né? Responder perguntas de vocês em vídeos. Então se inscreve lá e participa junto com a gente. E também se inscreve no nosso canal, é a melhor maneira de receber os nossos vídeos. Até a próxima, galera!